aqui. Tá ligado? Tá ligado. Oi, oi. Oi, oi, oi. Ok? Como é aqui? Oi, oi. Tá ouvindo? Aí você Obrigada. Isso aqui. Oi. 8h20, mais ou menos, 8h20. 8h20. É, pra gente poder dar o passo final. Tá bom. Hoje, como a Tatiana, vai bem provável que seja coletivo. Tá bom. Boa noite. Tá alto? É porque eu falo bastante alto, minha voz. Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, eu sou Carla. E é uma alegria gigantesca estar aqui novamente, porque ontem eu estive aqui, a festa linda, parabenizo a casa, né, pelos 46 anos. Agradeço primeiramente ao Mestre dos Mestres, ao Mestre Jesus, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de conversar com vocês. Agradeço a casa também pelo convite. Tão bom chegar num espaço como aqui o Cetrasc, e aí logo na entrada você é recebido com um sorriso, né? Tão bom, acalma logo o nosso coração, né? Refrigera a nossa alma. Como disse Madre Teresa de Calcutá, o sorriso é a primeira caridade, não é verdade? E receber o outro com esse sorriso é muito importante. E por falar em Madre Teresa de Calcutá, acho que todo mundo aqui deve conhecer a história de Madre Teresa quando ela diz que as missionárias, ela reunia as missionárias dela e ela dizia assim: olha, nós vamos para a rua, mas a nossa primeira caridade vai ser o sorriso. E a nossa caridade outra vai ser sempre em segundo plano. Assim como tem uma história dela que é bem conhecida, de que ela tinha marcado o encontro com o Papa, depois de muito tentar, não sei se vocês já assistiram, eu não li, mas eu assisti ao filme. Depois de muito tentar, ela consegue marcar esse encontro com o Papa, mas aí no meio do caminho, ela vê um idoso caído, e ela pede que parem em carro, e ela desce para acolher esse idoso. E ela cuida, e uma pessoa que está junto com ela: irmã, vai perder o voo, irmã, vamos, irmã. Não adiantou, ela perdeu o voo. Quando chegou lá no grupo das missionárias da caridade, elas falaram assim: irmã, vamos remarcar com o Papa. Sei, pode remarcar. Quando foram remarcar, irmã, estão perguntando por que a senhora faltou ao encontro com o Papa. Aí quem já conhece, a resposta é: porque eu tive um encontro com Jesus. E é sobre esse encontro com Jesus que a gente vai conversar quando a gente fala de afeição e sociedade. Porque a gente não precisa nem ir tão longe quando a gente pensa aqui em quem? Irmã Dulce. Conta-se que tem um senhor que ele dirige uma Kombi, eu vi isso de uma amiga há pouco lá na Cofa, numa palestra, que tem um senhor que ainda vive, né, sempre, vamos viver sempre, mas ainda está encarnado, que dirigia a Kombi que Irmã Dulce saía recolhendo as pessoas que estavam doentes aqui pela cidade de Salvador. Em um dado momento, eles pararam a Kombi, ela mandou parar, e tinha um senhor na rua, muito cheio de feridas. Chega o cheiro, já estava muito forte. E aí ela desce da Kombi e chama o motorista para ajudá-la a carregar esse homem, para colocar na Kombi. E quando ele coloca o homem na Kombi, ela senta e bota as pernas feridas no colo para aconchegar melhor, ele disse que sentiu náuseas do cheiro, mas aí ele fecha a Kombi e dá a volta para entrar. E que de repente toda a Kombi foi tomada de um cheiro de rosas.
Porque aquela psicosfera de amor daquele espírito por aquelas pessoas que ali estavam é grandioso. Esse olhar para o outro com amorosidade, com afeição, é esse o caminho que nós estamos trilhando no momento em que nós nos encontramos com Jesus. Claro que nós ainda não temos esse olhar, ao menos eu sentiria a mesma coisa que ele, ia dizer, ai meu Deus, aí eu ia sentir o cheiro, ainda ia falar. Porque eu costumo sempre falar assim, quando a gente faz atividade de rua, para a gente começar a se acostumar com as pessoas, chegar mais perto, dar a mão, abraçar, é todo um processo, uma etapa, e que talvez a gente não tenha conseguido ainda. Então, é esse convite que tem no Evangelho, de nós amarmos a todos. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 179, ele fala de um novo mandamento. Que novo mandamento? Nós lembramos, aí ele começa citando João 13:34, quando ele diz assim, quando Jesus nos diz: ameis uns aos outros como eu vos amei. Emmanuel diz assim, lendo desapercebido, nós vamos pensar que esse mandamento é igual ao mandamento: ame ao teu próximo como a si mesmo. Mas aí ele diz, observe que amar ao teu próximo como a si mesmo é parar a Kombi, é carregar o outro e colocar no colo de alguém. Mas amar como Jesus amou é colocar no colo e exalar cheiro de rosas. Por quê? Porque quando ele diz lá na mensagem que nós, quando amamos o próximo como a nós mesmos, quem é o parâmetro? Somos nós, que ainda somos seres perfectíveis, mas ainda estamos em processo de perfeição. E que precisamos fazer isso para chegarmos ao ponto de amarmos como Jesus. Porque aí, como dizem, o sarrafo sobe, a dificuldade aumenta, porque é um amor de renúncia total. E falar sobre essa afetividade, esse amor que renuncia, esse amor de irmandade, nós também podemos lembrar do exemplo de Estevão. Quem já leu o livro Paulo e Estevão? Quando Estevão, ele está doente e é deixado naquela cidade, um homem chamado Irineu tenta roubá-lo, mas aí ele entrega todo o dinheiro e pede ajuda para ele. O que acontece? Esse homem, Irineu, leva Estevão até uma casa, a casa de um homem que trabalhava junto com os homens do caminho, junto com os discípulos de Jesus, até então se formando apóstolos. Quando Estevão e Irineu batem na porta, Efraim abre. E aí diz, olha, tem esse homem aqui que está doente, está precisando de ajuda. E o que acontece? Efraim olha para Estevão e diz assim, de onde vens, irmão? Estevão, que é um homem muito temente a Deus, ligado, conhece as leis mosaicas, conhece a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas ele fica, irmão, por que está me chamando de irmão? E aí ele pergunta, por que você está me chamando de irmão? E Efraim diz, porque somos todos irmãos em Jesus Cristo. Aí ele, Jesus Cristo, passa. Ele é levado para a casa do caminho em Jerusalém. Chegando lá, ele conhece Simão Pedro, que o apresenta a Jesus e ao seu evangelho. Ele entrega para ele os escritos de Levi
E ele começa a se encantar, seu coração começa a explodir de amor. E ele diz um dia a Simão Pedro assim: ah, Pedro, eu entendi. Levítico tem lá dizendo que é preciso construir uma casa para todos aqueles que ficam doentes, aqueles que têm lepra, por exemplo, que é chamado do Vale dos Imundos. Essa casa precisa ficar distante dos ditos normais, sadios. Mas Jesus, quando chega, diz que essa casa precisa estar junto de nós, porque nós precisamos ofertar amor. E é assim que o Cristo nos ensina, que é caminhando com o outro, é cuidando do outro que a gente cresce, e com muita amorosidade. Assim como nos diz a lei de sociedade, que está lá no Livro dos Espíritos. O que é que ela nos diz? Desde a questão 766 até a questão 775, a lei de sociedade, que é uma lei extremamente importante, vai nos dizer: a nossa evolução, ela pode ser individual. No entanto, ela não é individualista. Eu preciso do outro o tempo inteiro para crescer. A lei de sociedade nos diz que nós somos gregários, nós crescemos juntos, um auxiliando o outro. Porque quando nós nos insulamos, as nossas faculdades não são desenvolvidas. E é isso que diz a lei de sociedade. Que as nossas faculdades precisam ainda ser desenvolvidas e nós estamos com o outro para desenvolver essas faculdades. Por exemplo, a faculdade que eles colocam lá, a faculdade do falar, da palavra. Nós precisamos utilizar essa palavra para edificar o outro, porque a palavra mata, mas a palavra também produz muita vida e vida em abundância. Então nós precisamos, com aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos exercitar essa palavra, porque se nós nos insularmos, ficarmos sozinhos no lugar, o que é que acontece? Quando a gente fica, tem filmes, um filme New com Judy Foster, que ela está isolada no local, ela desaprende a falar. E nós precisamos exercitar essa fala. Outras faculdades nós também precisamos exercitar. A exemplo de quê? A escuta. Numa época em que o WhatsApp vai para velocidade 2, nós estamos perdendo o hábito, o comportamento de ouvirmos com tranquilidade. Alguns de nós, né? Porque não é todo mundo que ouve. Porque nós estamos acelerando. E esse acelerar produz a impaciência. E a impaciência gera um problema na construção da nossa faculdade de escutar. Muitas vezes, o que está acontecendo? Uma pessoa está relatando um problema e a gente está atropelando um problema com o nosso problema. Porque a gente não consegue ouvir a fala com muita tranquilidade do começo ao fim. Isso é para aqueles, né, como eu, que ainda precisa exercitar essa escuta. E como é que exercita? Um exercício bom para essa escuta é nós irmos, por exemplo, aos abrigos de idosos. Eu acho incrível como é um espaço de exercício da caridade. Essa escuta, os idosos em determinados momentos, eles só querem isso. Eles só querem que você bote uma cadeirinha ali do lado dele, ele vai contar a mesma história umas 3 vezes, mas quando você sair de lá, ele está num sorriso de canto a canto. E quando você chega de novo para visitar novamente, sente aqui, já vai te recebendo com aquela energia magnífica. Esse é um convite a nós exercitarmos. No dia a dia em casa, quando a gente não tem aquele tempo, porque o tempo é sempre o mesmo, a questão é nós administrarmos esse tempo. Muitas vezes nós estamos administrando de maneira equivocada. Então fica o convite, porque nós estamos uns com os outros para nos melhorarmos,
Nós estamos uns com os outros para crescermos. E a casa nos convida a nós observarmos, a nós estudarmos um livro que é muito interessante, que é o Consolador, que todos conhecem, não é? Vocês já devem ter reparado que o livro Consolador, ele tem uma estrutura bem interessante. Ele é dividido de acordo com o tríplice aspecto da doutrina espírita. Não sei se vocês já repararam. Então, ele é dividido em 3 grandes seções. Ele fala de ciência, filosofia e religião. As perguntas respondidas por Emmanuel, né, no grupo de Chico, elas são divididas dessa forma. E quando a casa propõe nós falarmos sobre afeição e sociedade, tem um capítulo específico, que é na 2ª seção, que é a filosofia, que trata sobre esses sentimentos. E Emmanuel vai dizer assim, nas perguntas, um resumo das perguntas. No primeiro momento, ele fala sobre simpatia e antipatia, não explicando necessariamente essa relação de assimilação e de distanciamento, não é isso. Mas ele nos chama bem a atenção que muitas vezes nós estamos mais preocupados em dizer assim, mais focados em dizer, eu não sei o que é, eu não gosto de fulano. E a gente sabe que essa explicação a doutrina nos dá. Alguma coisa aconteceu de desagradável nesta encarnação ou noutra. No entanto, Emmanuel diz assim, a gente não tem que focar nisso. A gente tem que focar na morte da antipatia. A gente precisa focar na simpatia. Essa é a grande questão. A fulano me provoca essa sensação. Aí eu já mudo meu pensamento. Eu já digo assim, se fulano ainda me provoca essa sensação, como eu transformo isso em simpatia? Como eu vou trabalhar isso? É assim, é esse convite que ele nos faz. No segundo momento, Emmanuel nos traz a questão dos amigos, da amizade. Esses tesouros da amizade. Essa conquista de corações pela amizade é extremamente necessária na nossa caminhada, extremamente necessária. Nós precisamos criar laços. Está lá também na lei de sociedade, nós precisamos criar laços. Porque nós precisamos estreitar, apertar esses laços. Porque quando nós folgamos esses laços, é a última questão, por sinal, da lei de sociedade, a 775. O que é que acontece? A recrudescência do egoísmo. O egoísmo aumenta. Então nós precisamos apertar esses laços. E Emmanuel reforça essa ideia, nos falando dessa amizade. Vamos lá para o livro Nosso Lar. Todo mundo já leu Nosso Lar aqui, né? Então, quando a gente lembra de André Luiz, Nosso Lar, livro o base, né? Porque o 2 é baseado nos Mensageiros. Estou falando do filme. O livro, o livro, ele nos traz toda a trajetória de André Luiz até se tornar cidadão de Nosso Lar, no capítulo 50. Cidadão de Nosso Lar, por quê? Cidadão moral. É aquela construção moral. E o livro o tempo inteiro vai nos convidando isso. André Luiz recebe a intercessão da mãe, laços afetivos, através de Clarencio, com quem ele constrói novos laços. Ele vai para a casa de Lísias, novos laços, cria uma amorosidade com Dona Laura, dona da casa. Ele faz amizade com Tobias. Ele faz uma amizade gigantesca com Narcisa. Todos esses laços são extremamente importantes no momento em que André Luiz passa pela sua prova. A prova do ciúme, do desapego,
da renúncia, do cuidar do outro. Esses laços que lá foram exemplificados para a gente são os mesmos laços que a gente precisa construir na nossa jornada. Porque os amigos são tesouros, nos disse Jesus no livro Boa Nova. E esses tesouros que vão nos amparar, estarão conosco no momento de alegria, mas também estarão conosco nos momentos de dor. São esses laços afetivos que criarão esses vínculos para as nossas futuras reencarnações, por exemplo. O irmão X, no livro Espírito da Verdade, ele conta a história de Barsabás. Não sei se vocês conhecem, a história de um pão. Ele fala de um tirano chamado Barsabás. Ele era muito mau. Ele explorava viúvas, ele não tinha piedade de ninguém. E ele constrói uma fortuna. Quando ele desencarnou, ele ficou numa escuridão total. E ele pensa na família. E ele foi ficar lá junto com a família. E ele olhava, a família só se preocupava em leiloar os bens, em dividir os bens. Ninguém nem pensava amorosamente nele. Ninguém. Oração, nem pensar. As pessoas que estavam da casa dele estavam muito preocupadas nos bens. Quem ficaria com qual parte? Passado o tempo, ele fica tão entristecido, ele começa a pensar no poder divino e de repente uma casa se acende na frente dele. E essa casa tem vários pontos de luz e tem um benfeitor na porta dessa casa. Aí ele fica olhando e aí ele pergunta, o que é aquela casa? E o benfeitor explica para ele que ali é uma casa de oração. Aqueles pontos de luz são várias orações que os encarnados fazem para os desencarnados. Ele, ai de mim, não tenho não. Aí o benfeitor diz, engana o céu. Você tem um ponto de luz aqui. Aí ele, como assim um ponto de luz? Ele diz, um dia você deu um pão em todo o seu coração a um menino. E esse menino agradeceu ao Senhor da vida pela sua vida e por aquele pão. E ele aí pensa. Ah, já sei, Jonaquim, o enjeitado. Aí o benfeitor diz, muito bem, foi ele mesmo. E naquele mesmo instante o coração dele se liga a Jonaquim e ele vem para a terra novamente, na verdade para a dimensão carnal. E ele encontra Jonaquim já aos 40 anos, porque se passaram 32 anos, Jonaquim tinha 8 anos desse encontro. E Jonaquim era um carpinteiro. E no planejamento espiritual, Jonaquim aceita trazer à vida novamente, a reencarnar Barsabás, porque eles se ligaram por laços afetivos que foram criados dentro da caridade feita com amor. Por isso a necessidade de nós conquistarmos esses corações. Por isso a necessidade de nós estarmos juntos do outro em todos os momentos. De nós fazermos aquela ligação para saber como é que tá, como é que não tá. Porque nem sempre a gente consegue estar junto, fisicamente. Mas a oração, o coração, isso sim, a gente pode deixar juntinho. E assim a gente vai aumentando a nossa família. E família é o terceiro ponto que Emmanuel traz dentro dessa sessão filosofia, afeição, sentimentos. E a família é essa escola de almas, já nos disse Jesus no livro Nosso Lar, que nós vamos passando nela o cadinho purificador. Porque esse colégio, como também diz Emmanuel aqui no livro Consolador, esse colégio que nos ensina a lidarmos uns com os outros. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar,
ela dá uma explicação muito interessante. Ela nos diz que a nossa família é um microcosmo que nos prepara para o macrocosmo. Como assim? É na nossa família que nós vamos encontrar aquele que é mais agressivo, que é mais bondoso, tem um que é sempre mais simpático, tem outro que é sempre mais avarento. Então nós vamos encontrando nesse micro várias características do que a gente encontra no macro. E ela diz que a gente não pode perder essa chance de exercitar a nossa relação nesse micro, para nós partirmos para o macro. E muitas vezes também nos lembra que essa pessoa que não é tão simpática dentro da família somos nós mesmos. E aí requer o autoconhecimento, o que foi dito aqui ontem, a autoeducação, para nós nos corrigirmos. Porque dessa forma nós vamos começar a aprender a lidar com todos lá fora. Desde aquela pessoa que nos encontra na porta do centro, que sorri antes do boa noite, até aquela outra que pisou no seu pé, que te machucou, que está te causando incômodo. A gente vai lembrar o tempo inteiro que a gente não vai mudar aqueles que estão dentro da família da gente. A gente vai mudar é a gente. Somos nós que modificamos. Somos nós que nos transformamos e a partir da nossa transformação, muitas vezes nós somos exemplos para aquele outro. Porque nós temos um grandioso exemplo, um modelo e guia que é Jesus. Não é verdade? Bartolomeu, um discípulo de Jesus, no livro Boa Nova, ele era um homem que brigava muito dentro de casa. Brigava muito. Essa história está no livro Boa Nova. Ele brigava muito com os irmãos, com o pai principalmente, até com os outros pescadores. Um dia, Jesus percebe que ele está bem angustiado e a mãe dele tinha partido para o plano espiritual. E ele aí, Jesus, na casa de Pedro, né, Jesus conversa com todo mundo, aí de repente fica só Jesus e Bartolomeu. E Jesus pergunta a Bartolomeu por que ele está assim. Aí Bartolomeu, eu tenho que estar assim, eu perdi minha mãe. Aí Jesus diz, mas ninguém perde ninguém. A gente vai se afastar, mas ela está aqui no seu coração. Só que naquela época não se explicava outro plano, né? Como a gente tem esse entendimento hoje. E aí Jesus vai conversando com ele. Ele, mas meu pai é assim, meu pai é assado, meu irmão. E aí ele fala, Jesus, o Evangelho exige que nós nos transformemos. Jesus não. O Evangelho não exige. O Evangelho nos convida a nós refletirmos nas nossas atitudes e a nós nos modificarmos. E é a partir dessa modificação em nós que nós vamos conseguir mudar o comportamento do outro conosco. E como diz Dona Amélia, um toque de Jesus e a gente se transforma. Após essa conversa, Bartolomeu se transforma e tenta modificar o comportamento em casa. O pessoal começa a achar até estranho. Por que a gente está falando e ele não está respondendo? Por que a gente está brigando e ele não está falando? E o que acontece com isso? A briga vai diminuindo, porque o outro não reagiu, o outro não deu a atenção agressiva que era esperada. E é assim, é esse convite. E nós vamos começando ali do micro, para nós partirmos para o macro. A gente ainda não entra numa Kombi e ainda não recolhe as pessoas, a gente ainda não invade o galinheiro, como irmã Dulce, para colocar essas pessoas lá dentro. Mas a gente já está no movimento de orar por aquele que a gente viu na rua. A gente já está no movimento de dar um dia uma palavra de conforto, para dar uma sopa, um abraço.
Porque para além da caridade material, nós devemos pensar na caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Porque se nós pensarmos direitinho, perdoar, dar além da gente, perdoar significa, vem da palavra perdonare. Per quer dizer além, donar é doar. É você, sabe, tirar aquilo ali que é o seu óbolo, o óbolo da paciência, o óbolo da boa vontade. Lembra que o óbolo da viúva, aquela moedinha de poucos centavos? A gente tinha o óbolo da paciência, aquele pouquinho de paciência que a gente tem, a gente dá para multiplicar. Porque a gente vai dar do nosso pouco e assim vai fazer crescer. A gente começa a se observar, a gente começa a pensar como é que eu vou me modificar. E aí observe, tem um exercício que eu faço, sou eu. Quando tem reunião de família, ou reunião de trabalho, que você chega depois, já está todo mundo reunido, observe a reação das pessoas. Então as pessoas fazem assim: ah, você chegou, venha logo, porque demorou, misericórdia. E aí você senta, é a recepção, e aí você senta e dá um tempinho, aí quando você está saindo, Ave Maria, é visita de... Não é comigo não é sempre comigo assim não, viu? Eu estou dando um exemplo. É visita de médico, é? Sim, vem aqui, não demora 5 minutos, já quer ir embora, mulher. É isso? Eu sou assim, né? Minha irmã está apontando para mim ali, dizendo, você é assim. Então, assim, mas às vezes você chega num lugar, aí a pessoa, lá vem. Se é o grupo que está fazendo isso para você, comece a parar, a refletir aquilo que Santo Agostinho nos convida, nós refletirmos o que é que nós estamos fazendo de errado. Não é que você queira chegar, eu sou a sensação, eu vou chegar naquele espaço e quero sorrisos e abraços. Não é isso. É só, sabe, aquela acolhida que faz bem para o coração. É isso. Essa construção de laços o tempo inteiro. Porque eu vou contar para vocês agora a história que eu mais gosto. Às vezes eu fico me perguntando qual eu mais gosto, porque eu gosto demais do livro Paulo Estevão, mas essa história, eu tenho certeza que é a que eu mais gosto na literatura espírita. E convido vocês a lerem. É da coleção de Hermínio de Miranda. Esta história e outras que os espíritos me contaram. Esta e outras histórias que os espíritos contaram. É uma coleção. Quando vocês começarem com o Exilado, que é a primeira, vocês vão querer ler todas. As mãos de minha irmã, a irmã do Vizir. Vocês vão querer todas, porque é muito boa. Ela conta, nesses livros, Hermínio de Miranda nos traz exemplos de mediúnicas. Ele nos fala de histórias que os espíritos, como já conta a coleção, que os espíritos contaram. E num desses livros, que é A Irmã do Vizir, tem uma história chamada Perplexidade. Bem, a história é assim. Hermínio de Miranda conta que está lá na mediúnica, vem um espírito, né? Ele chega, ele conversa e diz que não queria estar ali. Que ele foi convidado, mas que ele não queria estar ali. Aquele momento, não. E ele está muito irritado. Mas, ao mesmo tempo, percebe-se que ele está confuso. E então, ele começa a dizer que ele era ele participava de um grupo, né, que estava ali preparado para destruir aquela instituição. Porque aquela instituição já tinha tirado do serviço deles muitos trabalhadores. Como diz Emmanuel, há trabalhos e trabalhos. Há o trabalho que não edifica, o mal, e há o trabalho que edifica, do bem.
Então, ele estava ali porque ele era um dos chefes. Eles já sabiam, ele não era o maior, mas ele era, na hierarquia deles, um que estava bem alto. Porque alguém, um médio, já tinha adentrado naquela instituição e tinha visto que ele estava num patamar bem alto. E ele tinha aí saído de lá dessa cadeirinha dele para pessoalmente destruir aquela instituição. E qual foi a estratégia que ele bolou? Ele fez um dossiê com cada membro ali da mediúnica, contando os equívocos, os erros, as falhas de cada um deles para expor, causar constrangimento, briga e assim começar a minar a união dos participantes. Mas como eu disse, o dialogador estava percebendo que ele estava confuso. E aí ele fala, eu estava fazendo meu trabalho, meu dossiê, e de repente eu estava na rua fazendo meu dossiê e o meu coração apertou. Eu fui levado, porque Jesus nos disse, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Ele foi levado para junto de um jovem que já tinha sido filho dele em outra encarnação. E era um afeto assim, gigantesco do coração dele. Ele amava aquela criatura com todas as forças do seu ser. E quando ele chega junto desse menino, esse menino está chorando, está muito triste. E ele fica completamente sem saber o que fazer, perdido, porque o mal não edifica. Então ele não sabe como agir. O menino entra numa condução e ele entra junto e ele olha para o menino e diz assim, olha meu filho, o que eu posso fazer por você é ficar aqui, sentindo a sua dor junto com você, mas eu não tenho como te ajudar. E o pensamento do menino era que estava com um filho doente, muito doente, que não tinha comida em casa. E o menino desce da condução e segue em direção de uma casa. Quando ele chega nessa casa, ele bate à porta. Quando ele bate à porta, abre uma senhora. E essa senhora, ela percebe a aflição daquele garoto. E ela diz, nossa, ele não está bem. E ele diz, a senhora lembra-se de mim? Ela diz, vagamente, meu filho, você já fez um serviço aqui, não foi? Ele foi, eu fiz aqui um dia um serviço com meu irmão. Eu queria saber se a senhora não tem alguma coisa para eu fazer. Aí naquele momento ela, eu não vou oferecer o dinheiro, ele vai se sentir constrangido, eu já sei. Eu tenho um serviço aqui bem pequenininho que ele pode fazer, é um conserto bem rápido, mas isso vai ajudá-lo. Ele vai fazer. Aí eu, meu filho, que bom que você veio. Tenho aqui uma coisa para você fazer, vem aqui. Aí ele foi, era uma coisa muito rápida, ele consertou e ela pagou a ele uma quantia generosa. Enquanto ele consertava, ele falava de farmácia, da receita da filha, e ela paga uma quantia muito generosa, muito mais do que valia o serviço. Naquele momento, ele tem uma explosão de alegria. E ele diz assim, será que eu ainda acho um supermercado aberto, uma farmácia? Ela, vá meu filho, vá que você acha. E aquele menino sai dali feliz da vida. Então o Espírito conta isso na mediúnica e diz assim, me diga como é que eu vou conseguir continuar o meu trabalho se essa mulher que ajudou a pessoa que eu amo tanto está aqui na mesa junto de mim. Então naquele momento, aquela atitude de amor daquela pessoa criou um laço com ele afetivo que quebrou aquele ódio, aquele desejo de destruir. E ele diz uma frase que é assim, a bondade existe. A bondade existe.
Eu ainda não sou bom. Não pense que eu não queria destruir vocês, não, porque eu queria. Mas hoje eu aprendi que a bondade existe. E vocês trabalham em nome da bondade. E é esse laço de todos, para nós formarmos esse laço com todos que batem a nossa porta, com todos que estão ao nosso lado, que Jesus nos convida. Que nós comecemos daquele que ainda está precisando de pouco, porque a gente ainda consegue dar pouco. Mas a cada vez que a gente dê esse pouco, ele vai aumentando. E um dia, com fé em Deus, nós exalaremos cheiros de rosas. Muita paz. Eu terminei mais cedo, não foi? Obrigada. Chega desse recado e ficamos com essas reflexões, né? Cuida daqui, me lembrando. Gente, eu esqueci tanto desses aparelhinhos. Eu estou pensando, Carla, quarta-feira a gente tem atendimento, viu, gente? Grace está ali rindo, viu? Que ela já gosta. Porque eu esqueço dessas coisas, hein? Posso botar os dois juntos? Acho que ficou. Eu sempre me esqueço. Quarta-feira eu vou estar aqui na Evangelioterapia. A gente retoma o trabalho, né? A semana passada, por conta do ciclo, a gente suspendeu. Quarta-feira a gente retoma o atendimento fraterno. E aí a Evangelioterapia, eu vou estar aqui e o tema é afabilidade e a doçura, que está bem relacionada. Eu estou pensando aqui, eu digo, ai que bom que eu estou aqui hoje ouvindo e Carla já facilitando. E aí, você falando, hoje eu ouvi uma mensagem tão bonita também, e refletindo também sobre isso, sobre Irmã Dulce, que é uma história sobre Paulo Coelho, que foi uma entrevista com Bial, você viu? Eu achei tão bonita, diz que Paulo Coelho entrou na fila de mendigos da Irmã Dulce, né? E ela ajudou ele, além de servir comida, ela deu um papelzinho para ele, escrito, né, pedindo passagem para ele voltar para o Rio, que era o que ele pediu a ela. E ele chegou na rodoviária com o pedido de passagem, com a assinatura de Irmã Dulce, e liberaram a passagem para ele voltar para o Rio. E aí é com essa história, né, de tudo que Irmã Dulce pedia, ela alcançava, né? E aí essa força que ela tinha, né, por conta dessa bondade e tal, né, e que a gente tenha essa possibilidade, né, de exercer esse amor, de exercer essa bondade, essa afabilidade, essa doçura, seguir os passos de Jesus, desses espíritos iluminados que estiveram aqui também entre nós, que são modelos. Vamos passar para o nosso segundo momento, pedir aos nossos médiuns passistas. Você pode nos ajudar? Que bom, ótimos. Senta aqui, sente. Vamos fazer o passe coletivo. Vamos pedir que fiquem numa posição confortável, elevem o pensamento, se conectem com a espiritualidade,
se transportem para um lugar relaxante e vamos aproveitar esse banho, esse bálsamo de energia que recebemos, aproveitando para transmutar as nossas energias, retirando toda energia pesada, negativa, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, liberando espaço para o amor, para a luz, para o bem. Deixar o amor entrar, que a gente possa receber essas bênçãos maravilhosas, essa energia benéfica, a luz e o amor de Deus, do Mestre Jesus, possa nos fortalecer e equilibrar o nosso corpo físico, a nossa mente, nosso perispírito, o nosso espírito, nos fortalecer, contribuir com a nossa cura, com o nosso aprendizado, o nosso autoconhecimento. Abrir nossos corações, nossa mente, para que a gente entenda e perceba cada vez mais o caminho do amor. E a gente vai fazendo essas conexões. E a gente vai se cuidando e cuidando do outro. E a gente vai se amando e amando o outro. Cada vez mais espalhando o amor. Espalhando a paz. E assim, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe. Abençoe a cada um e a cada um aqui presente, que nos fortaleça, nos dê força e coragem para seguir adiante, que ilumine nossos passos, que nos inspire cada dia, que abençoe nossas famílias e que possamos ser pontos de luzes também para as outras pessoas, na nossa família, nos nossos espaços de trabalho, nos nossos espaços de convivência, que com nossos sorrisos possamos iluminar, possamos levar luz para tantos e tantas que precisam, que o Pai possa envolver com a Tua amorosidade a todos aqueles que precisam da Sua luz, que estão angustiados nesse momento. E assim, encham os seus corações, os nossos corações de paz, e que possamos voltar para casa com muita paz. Que Deus nos abençoe. Gratidão, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Que linda, Carla. Que linda. Te chamar mais para você vir aqui. Tá?
A gente está falando também de chamar mais mulheres.